Amém, meus irmãos, saúdo a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Pastor Tiago quem nos fala. Irmãos, quero trazer aqui um tema muito importante. Muitas pessoas têm dúvida, principalmente os jovens. Eu percebo que muitos jovens têm dúvida sobre isso. Então nós aqui, eu como dirigente, como pastor, quero trazer esse estudo para vocês, tá? Música secular, pode ou não pode PDA, Primeiro para a Igreja Deus e Amor, mas para todos que esse vídeo vai chegar. Será que o crente pode escutar outras músicas desde que não fale nada demais? Vou mostrar para você dentro das Escrituras o que é a vontade de Deus. Fica até o final do vídeo que vai ser edificante para a tua vida. Então nós vamos ler Bíblia, tá? Vou mostrar nas Escrituras Sagradas. Então vamos lá. Primeiro nós vamos ler Salmo 150, você pode acompanhar aí na tua casa, vai dizer assim, Bíblia Sagrada está aqui, irmãos, amém? Vai falar assim: a Deus todo louvor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai no firmamento do seu poder, louvai pelos teus atos poderosos, louvai conforme a excelência da tua grandeza. Louvai ao Senhor com som de trombeta, louvai com saltério e harpa, louvai com adufo e com flauta, louvai com instrumentos de corda e com órgãos, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então quero destacar esse último verso. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, irmãos? Então, a Bíblia deixa claro que em Salmo 150, que a vontade de Deus, que Deus criou os louvores, Deus criou, de certa forma, a música, Deus criou para adorar a Ele, Deus criou para louvar a Ele. Não é à toa, irmãos, que nós temos 150 salmos, que são 150 louvores de adoração a Deus, não é verdade? Você não vai ver nenhum salmo falando sobre qualquer outro assunto que não seja glorificar a Deus, adorar a Deus, a bondade, a benignidade, a justiça de Deus, enfim, meus irmãos? Então, Deus criou os louvores para adorar. Então, nós podemos também, Romanos 11:33 vai dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, veja que a vontade de Deus, Deus criou o ser humano, as aves, os animais, tudo que tem fôlego de vida adora ao Senhor, louva ao Senhor. Amém? Então, o louvor foi criado para adorar a Deus. Então, não foi criado para adorar o homem, não foi criado para adorar relacionamentos, nem ostentações de dinheiro, nem nenhum tipo de coisa humana. Foi criado, Deus criou para adorar a Ele. Você pode ver, irmãos, que o único lugar da Bíblia que eu me recordo que tem um louvor, pode ser que tenha mais, mas que eu me recordo agora, que tem uma música que não era adorando a Deus, foi quando aquelas mulheres, elas cantaram que Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, E o que isso trouxe? Isso trouxe contendas, isso trouxe inveja no coração de Saul, isso trouxe perseguição para Davi, isso trouxe ali muitas coisas ruins, não edificou, não edifica. Então, a pergunta, respondendo a pergunta, irmão Tiago, posso escutar música secular? Não pode. Não é da vontade de Deus, irmão. Mas não está falando nada demais. Está adorando a Deus? Está glorificando a Deus? Está exaltando o nome do Senhor? Não. Então não presta. Então não há edificação alguma nisso. Entende? Aos olhos de Deus, aos olhos do mundo espiritual, não há edificação alguma se não está louvando e adorando a Deus, porque foi para isso que foi criado os louvores. O que aconteceu é que o querubim, que no início, lá em Ezequiel 28, no verso 13, foi criado ali os instrumentos para que o querubim tocasse, para que ele adorasse a Deus, Então assim, ele se desviou dos caminhos, tentou, se rebeliou lá nos céus e foi expulso dos céus, então ele continua se rebeliando aqui na terra, Agora, criando todo tipo de música que adora as coisas da carne, que adora o pecado, que adora a traição, a adultério, a fornicação, o dinheiro. Então ele criou todo tipo de coisa que adora as coisas do mundo, as coisas pecaminosas. Por quê? Porque ele é um rebelde que se desviou dos caminhos e não adora mais a Deus.
né? E ele se tornou no príncipe das trevas de Satanás, que já está condenado, mas ele continua se rebeliando até hoje, ele continua, em vez dele adorar a Deus, que foi os instrumentos dados a ele para ele adorar, agora ele está criando outras músicas que adoram outras coisas e não a Deus, distraindo os homens, tirando a atenção dos homens, tá? Infelizmente, até no meio de nós hoje em dia tem alguns carnais, né? Algumas pessoas que dizem que são dos nossos, mas não obedecem mais, né, o que a Bíblia diz, vamos dizer assim, né, meus irmãos? Porque se alguém defender que a pessoa pode escutar qualquer outro tipo de música, né, verdadeiramente ele não leu a Bíblia e ele está na carne, né? Está na carne, porque as outras músicas, né, elas vão falar de coisas do mundo, coisas da carne, né? E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus criou os instrumentos, Deus criou o louvor para adorá-lo, né, meus irmãos? Então não caia nessa, tá bom? Não caia nessa, né? Se alguém vier dizer para você, mas aquela letra não tem nada demais, aí você pergunta para ele assim, mas está adorando a Deus? A Bíblia diz: todo aquele que tem fôlego de vida, louve ao Senhor, e que por ele, para ele, todas as coisas foram feitas. Então, se não está adorando ao Senhor, se não está glorificando a Deus, que proveito há, não é verdade? Para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus, tá? Então, as outras músicas trazem outros sentimentos, né, irmãos? Sentimentos de todo tipo, mais carnais, não espirituais. Fuja disso, escute louvores, né? Adore a Deus, porque foi Deus que transformou a tua vida, amém? Paz, Senhor Jesus, espero que tenha dado para entender. Deus abençoe a todos.